Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Chegamos ao quarto capítulo da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, que é a parte conclusiva de sua carta. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você com toda a firmeza o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja em tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Mas você, seja moderado em todas as situações. Suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. O apóstolo Paulo encara o ministério como ofício de fundamental importância de um servo diante do seu Deus. E por isso ele recomenda a Timóteo esta fidelidade a toda prova. Ele faz referência ao magistral acontecimento da segunda vinda de Cristo, dizendo que todos haverão de comparecer diante do Salvador. Os mortos serão erguidos das suas tumbas. Os vivos terão seus corpos transformados e igualmente comparecerão diante de Cristo. Este grande acontecimento é o momento final, o desfecho final de tudo aquilo que, enfim, resultou da obra de Cristo aqui neste mundo. E dentro desta obra, o Timóteo, tanto quanto ele, os demais pregadores do Evangelho, têm uma missão especial, porque este comparecimento perante Cristo é para um juízo. Um juízo, o Cristo haverá de separar aqueles que não rejeitaram a sua oferta de perdão dos pecados, de vida e de salvação, daqueles que a ignoraram. A pregação da graça de Cristo sempre precisa ocupar fundamentalmente a missão de um pregador ou de um pastor cristão. Não há nada tão importante, necessário ao ser humano, quanto o ensino claro e puro da Escritura Sagrada. Não faz qualquer diferença se o momento parece oportuno ou não, de que, quem sabe, os ouvintes são merecedores ou não, se estão dispostos a ouvir ou não. O importante é que este pregador, o servo de Cristo, tenha diante de si a incumbência de levar adiante a mensagem do amor de Deus. Todo esse zelo é indispensável por causa da vinda de Cristo. E Timóteo deveria fazer isso com paciência. Deveria reprovar toda e qualquer forma de erro e de pecado, tanto em relação à doutrina como à maneira de viver. Exortar os seus paroquianos, devia inspirar neles o amor a tudo aquilo que é bom e agradável a Deus. Tudo isso não deve ser feito assim de uma forma qualquer, mas ensinando-lhes a palavra de Deus e permitindo que esta palavra pudesse ser instrumento nas mãos de Deus para operar em seus corações. Paciência é uma das coisas mais necessárias neste ofício sagrado, visto que
quanto mais o tempo passa, fazer referência ao futuro, com certeza as dificuldades se tornarão cada vez maiores. E diz o apóstolo Paulo que chegará o tempo em que as pessoas não darão mais seus ouvidos à sã doutrina da palavra de Deus e seguirão os seus próprios desejos e ouvirão seus mestres que elas escolherem como sendo aqueles que lhes transmitem o que elas querem ouvir. As pessoas não se preocupam com uma doutrina sadia ou pelo sadio ensino da palavra de Deus. Mas, ao invés de sermões doutrinários, preferem algum passatempo. Em lugar de um alimento sadio para a sua alma, querem, quem sabe, mensagens festivas, alegres, que, enfim, as possam distrair e lhes dar um bem-estar momentâneo. Seu ouvir jamais se satisfaz. Sempre estão desejando coisas novas, coisas extraordinárias, mirabolantes, milagrosas, que possam, talvez até, atender os seus próprios anseios. Timóteo, na condição de um pregador do Evangelho, deveria manter a serenidade, deveria ter clareza quanto à sua missão, deveria anunciar a palavra de Deus, tendo em vista este grande propósito de levá-las ao conhecimento da salvação em Cristo, proporcionando a estas pessoas, quando chegar o grande e glorioso dia do juízo, poderem receber o gracioso convite do Salvador Jesus Cristo. Também nos nossos dias, muitos pensam que a mensagem da igreja cristã está na contramão da sociedade, fazendo com que as pessoas vivam de forma alienada. Nestes momentos é indispensável que o pregador cristão tenha paciência, tenha clareza quanto ao propósito do seu chamado e continue anunciando esta palavra com firmeza, com convicção, dando aos seus ouvintes a oportunidade de se juntarem ao povo de Deus, que receberá o gracioso convite da vida eterna do próprio Salvador Jesus Cristo. Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado, e já é tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé. E agora está me esperando o prêmio da vitória que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Neste parágrafo, o apóstolo ele dá os motivos das suas admoestações a Timóteo. Ele próprio havia passado por momentos na vida em que esteve desanimado e prestes a abandonar tudo, mas é indispensável que o pregador cristão retorne sempre à palavra e encontre nela o estímulo suficiente para prosseguir adiante. O apóstolo ele tem certeza de que a sua vida estava chegando à sua reta final e que em breve ele deixaria este corpo que sofrera tanto para que o evangelho pudesse ter sucesso. Mas isso não o atemoriza de qualquer forma. Ele está tranquilo, ele crê na morte e na ressurreição do Salvador Jesus Cristo. E isto era o suficiente como garantia de um bem-aventurado fim e do usufruir da graça de Deus por toda a eternidade. É fato de que, se ele confiasse
as suas obras, daquilo que ele realizou com tanto empenho, ele não teria esta certeza. Ele continuaria, quem sabe, sendo acusado de seus erros, das suas imperfeições, de suas possíveis omissões, e não teria esta tranquilidade. Mas a fé do apóstolo Paulo se centrava inteiramente em Cristo. Fora isto que ele ensinara durante todo o seu ministério. E era isto que agora o acalmava, tranquilizava diante deste acontecimento que estaria tão brevemente à sua frente. Prêmio da coroação que é dado aos vencedores. Venha me ver logo que puder, pois Demas se apaixonou por este mundo, me abandonou e foi para a cidade de Tessalônica. Crescente foi para a província da Galácia e Tito para a região da Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode me ajudar no trabalho. Eu mandei Tíquico para a cidade de Éfeso. Quando você vier, traga a minha capa, que deixei na cidade de Troade, na casa de Carpo. Traga os livros também, principalmente os de couro. Alexandre o ferreiro me prejudicou muito. O Senhor lhe dará a sua recompensa de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele, pois combateu com muita violência a nossa mensagem. O corpo de sua carta estava pronto, ele apenas agora aborda algumas questões de interesse pessoal dele e faz referência a pessoas do que pudesse ser importante para Timóteo. Ele procura transmitir a Timóteo o desejo de que Timóteo se esforçasse em vir o quanto antes para Roma e assim encontrá-lo. E quando Timóteo passou por Éfeso, é bem possível que Tíquico tenha alertado ele, recomendado a ele, que ele se apressasse, pois era um grande desejo do apóstolo Paulo estar com Timóteo ainda antes de sua morte. E por isso esta urgência da sua ida até Roma. Ele faz referência a Demas, que se envolveu com as questões deste mundo e por motivos diferentes o abandonou, mas também a Crescêncio e Tito, que levar o evangelho para outras partes. E esta razão faz com que o Paulo peça a Timóteo que ele leve consigo também a João Marcos, para que João Marcos o auxiliasse no trabalho. Mesmo na iminência da morte, o apóstolo Paulo está ainda tremendamente ocupado com levar adiante a obra de Deus. E por isso ele requisita João Marcos, que poderia lhe ser muito importante. Na primeira vez em que fiz a minha defesa diante das autoridades, ninguém ficou comigo, todos me abandonaram. Espero que Deus não ponha isso na conta deles. Mas o Senhor ficou comigo e deu força para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos os não-judeus e me livrou de ser condenado à morte. O Senhor me livrará de todo mal e me levará em segurança para o seu reino celestial. A ele seja dada a glória para todos sempre. Amém. Ele faz referência ao drama que ele viveu na cidade de Éfeso, quando foi acusado e foi julgado, e todos o abandonaram. Mas o apóstolo Paulo não guardava qualquer ressentimento por causa disso. Pelo contrário, ele pede que Deus não coloque estas coisas na conta dessas pessoas, porque não era uma questão de defesa pessoal. Naquela hora, ele teve o apoio de quem ele mais necessitava ter apoio. O próprio Salvador Jesus Cristo, diz ele, foi o seu defensor.
e deu a ele a liberdade ou a vitória naquela ocasião. Quando o apóstolo ele diz que o Senhor o livrará, o resgatará, o seu servo de toda obra maligna, de toda velhacaria, de todos os embustes de Satanás, ele está desta forma colocando de uma forma positiva aquelas palavras da 7ª petição, onde os cristãos aprenderam com o Salvador Jesus Cristo a dizer: mas livra-nos do mal. E reconhecendo o apoio que recebera da parte de Deus, o livramento, ele conclui esse texto tributando a este Deus toda a honra e toda a glória. Saudações a Priscila e a seu marido Áquila, e também a família de Onesífero. Erasto ficou na cidade de Corinto, e eu deixei Trófimo na cidade de Mileto, porque ele estava doente. Faço o possível para vir antes do inverno. Os irmãos Eubulo, Pudente, Lino e a irmã Cláudia, e todos os outros irmãos mandam saudações. Timóteo, e o Senhor esteja com o seu espírito. Que a graça de Deus esteja com vocês. Paulo, conforme seu costume, termina a sua carta com as suas saudações. Cita Priscila e Áquila, que foram seus hospedeiros em Corinto, e depois importantes colaboradores na cidade de Éfeso. Foram seus fiéis amigos, e ambos estiveram assim profundamente interessados na propagação do Evangelho. E é interessante observar que Paulo cita a Priscila em primeiro lugar, dando assim a impressão de que ela tenha sido muito mais atuante do que o próprio Áquila. Ele faz ainda referência a outras pessoas que deviam ser saudadas, e também a Trófimo, que ele deixou em Mileto por estar doente. E aqui cabe um parêntese. Paulo não curou a Trófimo, pois o poder de curar não era uma qualidade sua, uma condição que estivesse ao seu comando, mas era Deus quem realizava no momento em que ele achasse oportuno. Faz mais um apelo para que Timóteo viesse logo, ainda antes do inverno, provavelmente porque chegando o inverno poderia se tornar difícil a navegação e a demora haveria de se estender, e Paulo estava ansioso por este reencontro com seu discípulo, a fim de que, antes de sua morte, eles pudessem ainda conversar, o apóstolo pudesse fortalecê-lo para que ele pudesse cumprir a sua missão aqui neste mundo. O desejo do apóstolo para com seu aluno é que o Senhor Jesus esteja com o seu espírito, que o encha com os seus dons, o guarde com a sua graça. E esta bênção era fundamental para esse seu discípulo, para que ele pudesse continuar desempenhando a sua missão neste mundo e, de certa forma, assim, substituí-lo na pregação do Evangelho. Nós concluímos o nosso estudo com as mesmas palavras que o apóstolo Paulo dirigiu, numa segunda bênção, com a qual ele encerra a sua carta, na qual ele dirige-se aos cristãos de Éfeso, dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Ficamos felizes com a oportunidade de podermos aqui estudar o último capítulo da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.